Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai seguir com o nosso quadro Toda a Verdade Sobre, onde conhecemos toda a história de um personagem do anime, desde o seu passado ao seu futuro. Vemos tudo que foi apresentado sobre ele desde sua apresentação no mangá até a sua última aparição. E hoje a gente vai falar sobre o Mirio Togata, que vocês sabem que é o meu herói preferido de Boku no Hero Academia. Vamos falar hoje sobre a história completa do Le Million, e tudo que ele viveu, tudo que ele passou e que ele ainda tá pra passar. E eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei, o likezão aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Eu transformei a minha experiência, o meu trabalho duro, o meu estudo em puro poder. E isso me permitiu alcançar as estrelas. É por isso que, mesmo se tiverem medo, recomendo esta vivência a todos vocês. Esta é uma frase de Mirio Togata, Le Million, aquele que era o mais indicado, aquele que era o mais próximo a se tornar o novo símbolo da paz, o número 1. Mesmo estando apenas no colegial, mesmo estando apenas no terceiro ano, aquele era o herói que mais aguardavam grandes feitos, aquele era Mirio, o garoto que superou as estrelas e que mostrou o verdadeiro significado de ser um herói. Nascido no dia 15 de julho, Mirio Togata é um garoto de 1,81 m de altura e de 18 anos de idade. Ele possui cabelos loiros e olhos azuis, e a sua individualidade era a permeabilidade. Na verdade, a individualidade que ele ainda pode vir a ter. E eu vou explicar pra vocês no fim desse vídeo como. Bem, em Boku no Hero Academia, toda criança sonha em ser um herói profissional. E com o Mirio não seria diferente, mas ele foi por um motivo diferente de todos os outros. Quando ele era apenas um garotinho ainda criança, o Mirio acabou caindo acidentalmente em uma espécie de rio. Mas logo ele foi resgatado por um herói profissional. Este dia marcou completamente a sua infância, marcou completamente a sua vida e deu a ele a decisão de se tornar um grande herói pra salvar todo mundo que pudesse. Obviamente, este destino pra ele seria algo um pouco difícil. Todo mundo pedia pra que ele, desde quando era apenas um garotinho, repensasse nessa sua decisão. Considerasse trabalhar com outra coisa, afinal eles não acreditavam que ele podia ser um grande herói. Isso porque a sua individualidade era a permeabilidade. E pra eles, com este poder, ele nunca conseguiria realizar esse sonho, pra ninguém, nem mesmo pra sua família. Mirio não seria capaz de fazer grandes coisas pelas limitações do seu poder. Todos diziam que este era um objetivo muito difícil de se alcançar, mas o Mirio não abaixou a cabeça. Ele se levantou, ele se ergueu, ele continuou treinando. Mirio não desanimou e ele passou o resto dos seus anos se focando cada vez mais. Ele queria melhorar o controle da sua Quirk ao máximo, se esforçando ao máximo, para que assim um dia ele pudesse realizar o seu sonho e alcançar as estrelas. Ainda no ensino fundamental, no terceiro ano, na terceira série, ele acabou conhecendo Tamaki Magic, que seria um novo aluno transferido dali, mas que por sua timidez não conseguiu se apresentar para a sala. Graças a isso, então, o garoto não conseguiu se aproximar de ninguém e por este motivo não fez nenhum amigo, o que para ele levou o melhor amigo de todos. Mirio se aproximou dele e isso aumentou ainda mais quando ele descobriu que o Tamaki estava tentando dizer que ele gostava de heróis profissionais. Esse reconhecimento que iniciou a amizade dos dois, uma amizade que dura até hoje. Então passou algum tempo e no ensino médio, durante uma aula de educação física, a habilidade, a individualidade do Tamaki começou a se manifestar. E ele então conseguiu apresentar uma pequena plantinha na sua mão. Isso porque ele estava bem nervoso. Enquanto isso, do outro lado, o Mirio tentava passar por uma parede, mas ele só conseguiu passar as mãos por ela. Alguns dos colegas dos dois então começaram a rir deles, rir das suas habilidades e até mesmo graças a isso dos seus sonhos, mas é claro, nada desanimava Mirio. Ele sempre seguia em frente. Então, enquanto os dois iam pra casa, o Tamaki obviamente elogiou o otimismo do Mirio, enquanto ele se lamentava por não ser como ele. Mas os dois, como sabemos, são sempre próximos. E o Mirio animou a Magic como ele sempre fazia. Ele dizia que um dia ele iria brilhar muito, como o próprio sol. Não só isso, como ele diz que ele só conseguiu fazer tudo aquilo, só conseguiu seguir em frente naquele momento, porque o seu amigo sempre estava lá pra ele, mesmo se tivesse nervoso. Os dois juntos tinham muita determinação em nunca desistir, e eles serviam um pro outro também como inspiração. Então, juntos com a determinação dos dois, é claro que eles passariam na UA. Eles entraram na escola de heróis de onde saiu o símbolo da paz. Depois de fazer o fundamental, os dois entraram juntos na UA, e foi ali que eles conheceram a terceira integrante do grupo, a Neshiri Hado. O Mirio, desde que entrou ali, continuou esforçado como sempre. Ele era muito bom, mesmo não sendo tão bom ali. Os seus resultados não foram os melhores no festival, mas mesmo assim ele continuou. O Mirio sempre evoluía e melhorava a cada dia. No entanto, tudo isso mudou, e não foi do dia pra noite. Foi quando ele se tornou estagiário do herói Sair Naitai. Ali ele teve as suas habilidades cultivadas
cultivadas pouco a pouco, num dos estágios mais difíceis e complexos que você pode imaginar. Foi graças a esse estágio que ele se tornou um dos principais candidatos pro ranking número 1, acima de vários heróis profissionais. Mas como vocês sabem, o passo a passo até aqui não foi muito fácil. E o próprio Naitai achava que pegava um pouco demais no pé do Mirio, isso porque ele tinha muitas expectativas pro garoto, que se esforçou demais e dominou a sua individualidade. E como eu venho dizendo, essa individualidade é incrivelmente difícil. É uma individualidade que fez todo mundo desacreditar do sonho do Mirio, então eu vou explicar ela pra vocês agora. A permeabilidade basicamente permite que o Mirio atravesse objetos. Basicamente, não tão fácil assim. Pra fazer isso ele tem que deixar parte do seu corpo completamente intangível. E ele tem que se concentrar bastante pra deixar partes específicas do seu corpo passar por objetos, e basicamente qualquer coisa ele pode atravessar. Acontece que essa individualidade precisa de muito controle, pois se ele acabar perdendo o controle dela enquanto passa por um objeto ou por alguém, bem, os resultados disso podem ser fatais pro Mirio ou pra outras pessoas. Não só isso, também como ele perde completamente seus sentidos quando tá usando o seu poder. Basicamente tudo atravessa por ele, inclusive luz, oxigênio, som e etc. Ele basicamente não consegue enxergar, respirar ou ouvir, ele tem que fazer tudo muito rápido. Não só isso, como também vimos uma das partes mais fatais pra ele, bem, é que a permeabilidade não se estende a outras pessoas, basicamente só ele consegue atravessar. Ou seja, se ele estiver protegendo alguém, segurando alguém e for ser atingido por um tiro, ele passará por dentro dele e atingirá a pessoa que ele tá defendendo ali. Ou seja, o Mirio tem que aceitar se defender ou aceitar levar o dano pra defender outra pessoa. E basicamente essa foi uma escolha que ele teve que fazer. Mas é claro que, como eu disse, pra se tornar um herói, ele passou por cima de tudo isso e ele realmente dominou sua individualidade. Ele aprendeu muitas coisas, muitos macetes, e isso foi coisas que ele foi anotando e foi guardando pra depois utilizar. Como por exemplo, se ele passar com o corpo dentro de um objeto sólido, e isso usando a permeabilidade e depois desativar a Crit, basicamente ele é lançado de volta como um míssil. Então se ele inclinar o corpo lá dentro, ele pode ser arremessado e parece até que tá teletransportando. Ele também descobriu como conseguir enxergar oxigênio, som e tudo mais. Ele basicamente só ativa a individualidade na parte do corpo que ele precisa atravessar por algum objeto, e assim depois desativa e vai ativando e assim vai. Mirio se tornou muito rápido e um expert. Basicamente ele consegue fazer isso automaticamente, mas ele treinou muito, muito mesmo, e se machucou muito pra chegar a esse resultado. Obviamente um resultado suado que levou ele até as estrelas. E agora, prosseguindo com a história do Mirio, não é só isso, não ficamos por aqui. Ele criou um certo interesse por um garotinho chamado Izuku Midoriya, e ele então foi diretamente conhecê-lo de uma forma completamente misteriosa. Mas o Mirio é muito amistoso e logo logo iria se tornar um dos melhores amigos do garoto Izuku. Isso porque o destino dos dois estava mais ligado do que eles imaginavam. Afinal, Mirio era discípulo de Sir Naitai, que era assistente do All Might e que viria a ser o futuro tutor do Deku também. Obviamente ele não queria que Midoriya estivesse ao seu lado, pois ele acreditava que Mirio, com todo o seu esforço, capacidade, com seu modo de sorrir sempre em qualquer situação, deveria ser aquele que possuía o One for All. Ele acreditava que aquele poder deveria ser passado pro Mirio e não pro Midoriya. Mas mesmo assim, o que foi feito já estava feito. E então, por perceber o amor do Midoriya pelo All Might, ele acabou aceitando o garoto também. Assim, o herói Mirio Togata, Lemillion e também Deku acabaram se tornando grandes parceiros. Os dois começaram a trabalhar juntos, mas infelizmente, a primeira missão deles já foi com um inimigo de alto nível. Eles acabaram dando de frente com o Overhaul. E o líder dos dois, Naitai, já sabia que aquele cara estava fazendo alguma coisa, mas não sabia o que era. Eles então começaram a se aprofundar cada vez mais, até que vários heróis profissionais foram convidados para essa única missão. Eles precisavam derrubar a Yakuza, que estavam fabricando munição capaz de roubar, de tirar individualidades de heróis. E o Mirio Togata e o Midoriya tinham uma outra missão muito específica ali. Eles queriam resgatar a garotinha Eri, pois no primeiro encontro dos dois com o Overhaul, eles viram aquela garota completamente assustada, e também viram o modo como ela aceitou ir com o vilão para proteger aqueles heróis. Eles eram heróis e tinham falhado em salvar uma pequena garotinha, eles não podiam deixar isso assim. Deku e Lemillion tinham uma missão muito importante, uma missão diferente de todo mundo ali. E o Mirio, usando a sua permeabilidade, ele foi capaz de ir na frente. Ele conseguiu passar por todas as paredes, passar muito rapidamente, e conseguiu realmente chegar na frente do vilão Overhaul, iniciando uma grande luta com ele. E por mais que tenha sido difícil, Lemillion estava prestes a salvar mais uma pessoa pro seu milhão, mas aquele vilão não ia deixar fácil assim. Ele realmente sabia uma coisa que estava acima das habilidades de Mirio Togata, o heroísmo do garoto. E então ele atira aquela bala de remover a individualidade em direção a Eri. Ele sabia que Lemillion, ele sabia que Mirio não ia deixar que ela se ferisse, e naquele momento ia desativar sua permeabilidade, sendo atingido diretamente. Foi então que Mirio Togata perdeu seus poderes. Mas mesmo assim ele se ergueu, ele foi na mão, ele foi no braço e realmente foi pra cima do Overhaul. E quando tudo parecia ser o fim naquele momento, quando o Overhaul perdeu completamente a paciência e o atacar, bem, Midoriya chegou ali, acompanhado com Naitai e Eraserhead. Eles conseguiram salvar Mirio e Eri ali. Aquela luta foi muito difícil, principalmente pro Midoriya e também pro Naitai. E o Naitai naquele momento, pra salvar Mirio, pra proteger aqueles garotos, ele acabou sendo mortalmente ferido. Depois então das
vitória dos heróis, do resgate ser feito, todo mundo ali, quase todo mundo mesmo, foi parar no hospital. E então a gente descobria que o estado de Nighteye era ainda mais grave do que todo mundo imaginava. Um estado tão grave que nos foi mostrado que ele não teria mais nenhum dia de vida. Então All Might já correu pra ver o seu antigo companheiro. Midoriya também foi pra lá. Foi aí que Mirio descobriu tudo isso. O garoto tinha acabado de perder sua individualidade, ele tava gravemente ferido também. Mas ele se ergueu, ele passou por cima de todo mundo e foi direto ver Nighteye. Naquele momento ele viu as condições do seu sensei e disse pra Nighteye não deixá-lo, pra ele não sair dali, pra ele continuar lutando ao seu lado. Mas naquele momento foi o fim. Nighteye acabou perdendo a sua vida. Naquele momento Mirio Togata caiu aos prantos. Ele realmente chorou como nunca havia chorado antes na sua vida. E então, algum tempo depois disso, a gente vê ele conversando com o Midoriya. Naquele momento ele ainda estava bem fraco, mas agora ele já estava se sentindo bem melhor. Ele dizia que o Nighteye sempre foi uma pessoa muito dura, mas ele sorria muito pro Mirio, e os dois sempre sorriam juntos. E naquele momento, Mirio diz que mesmo sem ter individualidade, ele vai continuar sorrindo. Afinal, é isso que os heróis fazem, ele precisa sorrir sempre. Afinal, ele é um herói. Foi nesse momento que o Midoriya percebeu mais ainda o que o Nighteye sentia. E então ele decidiu oferecer o One for All pro Mirio. Sem explicar direito aquela individualidade, só disse que ele podia talvez dar o seu poder pra Mirio Togata. Mas o herói diz que não, ele disse que nunca faria isso, afinal quem ficaria sem poder seria o seu amigo. E isso não adiantaria nada, afinal ele sabe o quão esforçado o Midoriya também é. Naquele momento o Mirio já tinha aceitado seu destino, mas ele ainda tinha uma certa esperança. Junto ao professor Aizawa e Razorhead, bem, eles tinham a esperança de que se um dia conseguissem dominar a individualidade da Eri, ou pelo menos parte dela, eles podiam fazer o corpo do Mirio regredir. Basicamente, eles poderiam voltá-lo antes do efeito daquela munição, e assim a sua individualidade iria voltar pra ele. Depois disso, o laço dele com o Midoriya continuou o mesmo, os dois continuaram incrivelmente amigos e o Mirio continuou na UA. Inclusive, os dois também ficaram muito próximos a Eri, visitando ela sempre que possível no hospital. Eles ainda levam a garotinha juntos pra ver a UA, pra conhecer a UA e também pra assistir o festival esportivo, que é um grande festival. Eles juntos se divertem muito com ela e o Mirio não se deixa abalar pelo fato de ter perdido seu poder. E também, é claro, a gente vê um pouco mais dele sendo um grande herói em suas ações. Como, por exemplo, o fato dele não deixar em momento nenhum a Eri se sentir culpada por ele não ter poder. Mirio tem um coração tão grande que quando ele vê a Eri ali completamente feliz no festival, completamente emocionada e sorrindo muito pela primeira vez, o Mirio realmente faz uma coisa que ele dizia que não ia fazer mais, ele chora muito. Mas ele chora de alegria, de felicidade. Todos eles deixaram seu passado pra trás, mas não desistiram. Afinal, eles descobrem parcialmente a origem do poder da Eri. E eles também descobrem que aquele poder tá crescendo cada vez mais, evoluindo cada vez mais. E por esse motivo, ela teria que viver dentro da UA. E o Mirio sempre tá lá ajudando, ele sempre tá acompanhando o desenvolvimento daquela garotinha, ele se sente um pouco responsável por ela. E como a Eri não tem mais ninguém, ela começa a viver na escola. Ainda mais porque ali o Eraserhead consegue controlar sua individualidade para que não perca o controle. Ele e seus companheiros da Big Tree estão sempre ao lado da pequena Eri. E mais recentemente no arco do treinamento que rolou, bem, o professor Aizawa fez um teste junto com o Mirio, o Midoriya e também a Eri. Ele pediu pro Neito que o Monoma, que tem a habilidade de copiar individualidades, copiasse a individualidade da Eri. Aquele estudante realmente tenta copiar a individualidade da Eri, ele realmente consegue parcialmente, mas ele é incapaz de usar o seu próprio poder e também o poder dela, é claro. Estava um pouco além do que ele podia fazer e talvez o tipo de individualidade dela também tivesse afetado. E ele estava tentando copiar para ver se ele, o Monoma, que já é mais experiente em usar diversas individualidades, conseguisse controlar o poder da Eri o suficiente para devolver os poderes do Mirio. Mas ainda não é possível, eles também não conseguiram deste modo. Mesmo assim, é muito legal a gente ver que eles não desistiram do herói. E em algum momento a Eri realmente pode conseguir controlar sua individualidade ou controlar parcialmente para que assim os poderes de Mirio Togata voltem. E aí ele vai poder lutar novamente na linha de frente como o grande herói Lemillion. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!